O período do Holocausto certamente é um dos mais aterradores da humanidade, sendo que uma das coisas que mais pode causar incômodo quando a gente reflete um pouquinho sobre tal época é lembrar-nos que quem realizou tais atrocidades eram seres humanos com famílias, seres humanos que viviam a sua vida em detrimento de tantas outras, o opressor perante o oprimido. E isso é um pouquinho que nos é mostrado no filme Zona de Interesse. Filme que, apesar de ser britânico, é falado em sua maior parte em língua alemã e que é do mesmo diretor de Sob a Pele, que retoma com um novo filme depois de 10 anos desde o último que ele lançou, como eu falei, Sob a Pele. Aqui em Zona de Interesse a gente tem uma história que conta do comandante Rudolf Ross. Rudolf, ele é um comandante do exército alemão, o exército nazi, lá durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que ele é responsável pelo campo de Auschwitz, ou seja, o maior campo de concentração, ou pelo menos o mais conhecido campo de concentração durante o período do Holocausto. Ele tem uma função específica, que é fazer ali a triagem dos judeus que chegam até o local e fazer ali a separação daqueles que vão para câmaras de concentração, câmaras de gás, e aqueles que vão servir ali, trabalhando na manufatura de material bélico para o exército alemão. Obviamente, ele, como todo o povo ali alemão, estava vivendo no período, ou seja, compactuando muito com a ideologia que era empregada na época, só que o filme não mostra essas questões de forma violenta, ele mostra muito mais a questão ali da família alemã vivendo, da família do Rudolf, vivendo na beira ali do campo de concentração, ao mesmo tempo que acaba, digamos assim, de subfundo ali, no contexto, mostrando um pouco do terror. Vou dar um exemplo. Enquanto a família está jantando, fazendo ali uma espécie de churrasco no quintal da casa, uma casa belíssima, com piscina, com um jardim amplo, ao fundo a gente vê fumaça, saindo de uma torre de incineração, que obviamente a gente imagina o que lá está sendo incinerado. Além disso, algumas vezes durante o filme a gente vê o trem passando ao fundo, principalmente a fumaça do trem passando, o mesmo trem que fazia o transporte dos judeus que chegavam até o local. Dentre várias outras questões que vão sendo colocadas em tela, como eu falei, nesse subtexto, nesse pano de fundo. Sendo assim, esse é um filme extremamente incômodo, não por ser visceral no sentido, digamos assim, visual, mas por incomodar a partir do momento que representa uma família vivendo ali naquela época, uma família alemã, mais especificamente uma família que era intimamente ligada ao exército alemão, ao governo alemão da época e que obviamente estava ligado também ao Holocausto. Ou seja, esse filme nos lembra que aquelas pessoas são seres humanos e isso faz causar um incômodo porque a gente, como seres humanos, de certa forma compartilhamos pelo menos isso com essas pessoas, ou seja, uma humanidade. Só que não significa que a gente compartilhe outras coisas, significa que o ser humano é capaz de fazer coisas ruins. É aquela velha história, quando a gente fala que uma situação como essa, o Holocausto, seja o que for, foi uma situação monstruosa, não é necessariamente errado falar isso, mas é sempre bom lembrar que não é tão efetivo taxar as coisas como monstruosas ou os agentes dessas coisas, dessas ações como monstros, porque retirar a humanidade de quem está agindo é errado. É efetivamente importante lembrar que essas pessoas são seres humanos para a gente lembrar do que o ser humano é capaz. O ser humano é capaz do Holocausto, o ser humano é capaz de inúmeros genocídios que aconteceram ao longo da história, não só o Holocausto, porque sim, talvez ele seja mais lembrado dentro da história ocidental, mas se a gente pegar dentro da história asiática, oriental, se a gente pegar dentro da história além da África, que foi um continente gigantescamente massacrado, passou por inúmeros genocídios por parte do Ocidente, então tudo isso está na conta do ser humano. Não nos podemos nos esquecer que o ser humano é responsável por isso e é incômodo a gente pensar que a gente faz parte da mesma espécie. Nós, como seres humanos, compartilhamos isso. Se a gente é parte de uma mesma espécie que acaba, que destrói com o planeta, com a vida, com outros seres humanos, que é capaz de matar, que é capaz de espancar, que é capaz de abusar das outras pessoas, que é capaz de causar um sofrimento que nenhuma outra espécie é capaz. Então, quando a gente pensa no Holocausto, quando a gente pensa em outros genocídios, é sempre bom lembrar que são atitudes monstruosas causadas pelo ser humano. E se isso incomoda, que bom que incomoda, porque faz com que a gente talvez possa melhorar em vários outros aspectos em quesito de história.
Não de imediato, afinal, história é um período longo que vai sendo construído. Por isso que Zona de Interesse talvez seja um filme que não é para todo mundo. Porque, a princípio, ele não parece estar falando de muita coisa, assim, uma grande história, uma grande narrativa. Ele é um filme mostrando o cotidiano de uma família. Porém, que quando a gente para olhar o contexto daquela família e para refletir um pouquinho sobre o que tudo isso quer dizer, aí sim a gente vai encontrar os espinhos dessa narrativa, aonde toca, aonde incomoda, aonde faz a gente sair da sala de cinema reflexivo, e o que fez esse filme ser indicado a melhor filme e também a melhor filme estrangeiro, o que provavelmente vai fazer ele ganhar o filme, né, o Oscar de melhor filme estrangeiro, ou como hoje em dia é classificado, melhor filme, né, de não língua inglesa, uma vez que isso já aconteceu no passado com Parasita e com Drive My Car, filmes que foram indicados em ambas categorias, e aqui a lógica segue. Se ele foi o único filme de não língua estrangeira, de não língua inglesa, ou seja, estrangeiro, indicado também a melhor filme, ele deve ganhar o Oscar, pelo menos, de filme estrangeiro. Vamos ver o que, né, resta ali para a classificação de melhor filme, se ele chega a beliscar, acredito que não, mas Zona de Interesse talvez seja, dessa lista de indicados de 2024, o filme mais incômodo de se ver, porque ele não é visual, ele não é visceral, mas ele toca no fundo do humano, ele toca no fundo da humanidade e nos lembra do pior que o ser humano pode causar. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, fique bem, até a próxima e tchau, tchau.